Graça e paz, irmãos. Nesta manhã, nós vamos estudar um pouco o capítulo 6 do livro de Daniel. E que o Pai Celestial revele para nós a sua santa palavra pelo seu Espírito divino, revelador, nesta manhã, em nome do amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e a nossa vida. O livro de Daniel, irmãos, é um manual acerca da soberania de Deus na história. Anuncia-nos que as coisas que acontecem porque Deus as determina. Nada escapa do controle soberano de Deus. Nada. Este livro também aborda com ênfase a santidade na vida daqueles que são salvos, foram salvos pela graça de Deus e que amam a Deus. O livro também revela-nos extraordinários milagres de Deus, mas sobretudo, irmãos, fala de alguns homens santos que passaram pelo vale da sombra da morte sem ceder ao pecado 1 centímetro sequer. Homens santos. E sem perder o foco da vida deles, Deus mesmo. Pessoas em meio a um ambiente podre, mas seus corações exalavam o perfume de Deus. Gente em meio a uma geração corrupta, mas de coração impoluto, santo, imaculado, limpo, puro e honesto. Um coração que não possuía poluição. Quando eu estava lendo, meditando neste capítulo de Daniel, capítulo 6, pensei logo em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Guarde esta palavra corrupta. Daniel, irmãos, tinha esse caráter, essa vida impoluta. A palavra irrepreensível aí no texto expressa vida de total pureza. É vida de pureza, é vida que se expressa em pureza total, vida pura.
É a vida de Cristo. Irmãos, eu não conheço outra vida que se expressa em pureza total. Eu não conheço. É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. O termo sincero significa sem mistura, não adulterado. Essa palavra, irmãos, era usada para referir-se ao vinho, ou leite puro, ou sem mistura de água. Era usada também na metalurgia antiga para falar de ouro puro ou de qualquer metal sem impureza. Essa palavra era usada também para identificar o barro puro utilizado na confecção de vasos nos tempos antigos. Alguns oleiros desonestos cobriam de cera as trincas, as rachaduras dos vasos para enganar os compradores. Depois, quando esse vaso era exposto à luz do sol, ao calor do sol, a cera derretia e os defeitos do vaso apareciam. Então, os compradores passaram a exigir vasos sem cera. Daí veio a palavra sincero, sinceridade. Não adianta, irmãos, disfarçar um pecador em santo com essa cera religiosa, perversa, do inferno que se passa na pessoa. Não adianta. A palavra inculpável é o que somos em Cristo diante de Deus. É o que somos. Somos sem culpa, sem a culpa do pecado. Não carregamos mais culpa. Somos inculpáveis diante de Deus em Cristo. A palavra geração denota origem, linhagem ou nascimento. É a natureza pecaminosa, perversa, corrupta, que é transmitida a nós pela concepção. A palavra corrupta é uma referência à velha natureza estragada, apodrecida, podre, arruinada, danificada no pecado. É a condição, irmãos, de todo mundo, em todas as épocas. É por isso que tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Também, essa natureza corrupta diferencia o Filho de Deus do resto, como você viu no texto. A primeira coisa que notamos em Daniel, capítulo 6, é que o projeto de Deus é nos salvar dessa natureza corrupta, para que sejamos santos no meio de uma geração corrupta por natureza. Daniel 6, versículos de 1 a 4. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes,
dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele nem a lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Vamos historiar um pouquinho o texto. O Império Babilônico tinha caído. Um novo império tinha se levantado. O absolutismo de Nabucodonosor mudou para a descentralização do poder do Império Persa. Alguns acham que descentralização é melhor. O regime de governo, preste atenção, mudou. Mas não mudou o coração dos homens. Muda a forma, muda o sistema, muda a estrutura, mas não muda o coração. Por quê, irmãos? Porque o coração do homem é corrupto totalmente. A palavra coração aqui é a natureza pecaminosa, corrupta do homem em função da queda no pecado. Jeremias 17, verso 9, não deixa dúvida quanto à corrupção do coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A versão que estou usando é mais enfática ainda. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus abriu uma pequena janela para olhar para dentro desse coração corrupto. Em Marcos capítulo 7, versos 21 até o 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A palavra de Deus, irmãos, não nos ilude. Ela não disfarça a realidade para nos agradar. Segundo a revelação da palavra de Deus que acabamos de ouvir na leitura, o coração é corrupto. O coração de todo ser humano é corrupto, segundo a palavra de Deus, irmãos. Esse é um assunto que ofende muita gente que se presume correta. Uma das bandeiras das manifestações das ruas no nosso país, nesses dias, é contra a corrupção. E eu vi
num cartaz que um rapaz segurava nas ruas da nossa capital, entre outras coisas, o seguinte: menos corrupção. Esse nem pediu o fim, pediu menos. Acho até que foi a melhor pedida, porque tudo que o homem consegue é diminuir um pouco a corrupção. Porque você já viu, eu vou bater em cima desse ponto, que a corrupção está no coração do homem. O coração do homem é corrupto por natureza, e é de todo mundo. Do ponto de vista humano, irmãos, há pessoas que se apresentam mais dignas do que outras. Não podemos negar que existem alguns indivíduos mais bem equipados moralmente do que outros, em razão do processo da educação, das leis e penalidades, da religião, princípios filosóficos, das pessoas, suas crenças. Muitas pessoas primam por viver uma qualidade diferenciada de vida na sociedade, mas isto não elimina a corrupção do coração, a corrupção inata e interior que caracteriza a raça humana em todas as épocas. A raça humana, irmãos, é uma geração perversa e corrupta, como mostra a palavra de Deus. Neste ponto, irmãos, não há reformas, não tem jeito. Nenhum sistema, nem cadeia, nem religião, nem escola, nenhum sistema até hoje foi eficaz para remover essa tendência corrupta do coração do homem. Aqui, só a cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo. O velho homem corrupto, o velho coração, este pecador, precisa morrer em Cristo Jesus naquela cruz. Jesus na cruz, ele nos atraiu, diz a palavra. Em João 12:32, podemos ouvir essa leitura. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E isso dizia, significando de que morte havia de morrer. Jesus nos atraiu. Jesus, irmãos, fez entrar nele esse coração corrupto, essa natureza estragada, o velho homem, com a finalidade de levar à morte, de matar, de crucificar com ele. Ali na cruz, no corpo de Cristo, esta velha natureza foi desfeita, este velho homem foi crucificado e destruído, esse coração perverso e corrupto foi decepado, foi tirado fora. Morremos ali na cruz, no corpo de Cristo. Morremos para receber em nós a vida de Cristo, a vida santa, a natureza divina, a vida de Deus. O mal da sociedade, irmãos, e de todo mundo, é a natureza corrupta, é o coração perverso que nasce com ele. Jesus é o único que pode trocar esta natureza perversa do homem. A sua morte na cruz tinha como finalidade nos crucificar com ele, para que morrêssemos para o pecado, a fim de receber na sua ressurreição a sua vida
que nos livra verdadeiramente do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sois livres. Romanos capítulo 6, o verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o corpo, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí. Considerai-vos certamente mortos para o pecado. É o segredo da vitória. Considerar morto, porque de fato morreu, mesmo no corpo de Cristo, na cruz, morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos em Cristo Jesus significa a vida de Jesus em nós, significa viver pela vida de Cristo que está em nós. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A grande promessa, muito grande promessa e preciosa promessa aí, irmãos, é que fiqueis participantes da natureza divina. Preste atenção agora. Havendo escapado da corrupção, porque Deus trocou a sua natureza, tirou a sua velha natureza e colocou no lugar a natureza divina, a natureza de Cristo. Por isso, diz aqui, havendo escapado da corrupção, dessa velha natureza. Os versículos 1 e 2 de Daniel 6 mostra-nos que o rei persa, estava preocupado com a corrupção. Acho até que o rei persa era honesto, era um cara honesto, gente boa. Pode ser lido aí? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Percebeu? O rei estava preocupado com a corrupção. Por isso, irmãos, constituiu 120 sátrapas, príncipes, uma espécie de prefeito. O rei Dario inventou os prefeitos. 120. E 3 presidentes, 3 governadores, inventou também os governadores. E Daniel era um deles. Constituiu também fiscais do erário do império, mas os que deveriam, irmãos, vigiar, cuidar, fiscalizar, se corromperam, se danaram todos. Por quê? Porque o coração do homem é corrupto desde que nasce.
coração corrupto. E o novo império se transformou rapidinho num mar de lama. Mas, preste atenção agora, desse mar de lama, do meio dessa corrupção, dessa geração corrupta, desaponta um lírio puro. O lírio é símbolo da pureza. O texto, aí o versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O que era esse espírito excelente que diferenciou Daniel dos demais? É a vida espiritual, irmãos. É a obra de Deus nele. É o caráter de Deus nele. É a natureza de Deus. É a ausência de corrupção no coração. É a santidade de Deus, irmãos. Daniel não era um político. Não era. Posso afirmar para vocês que Daniel não era um político. Ele era um cativo na Babilônia. E por causa do propósito de Deus, ele foi nomeado pelo rei, um funcionário do Império Medo-Persa. Um dos 3 mais importantes. Os outros 120 deveriam prestar contas para Daniel, para que o império, irmãos, não sofresse prejuízo com desvios e desmandos. Mas há duas barras que sempre foram motivos de traições e deslealdade: a barra do ouro e a barra da saia. No caso aqui foi a barra do ouro. O dinheiro. E Daniel se diferenciou neste ponto e em todos os outros pontos em que se evidenciava pecado. Daniel, irmãos, era uma pedra no sapato deles, porque era homem santo, e justo e honesto. E é aqui que notamos uma outra questão na vida dos regenerados de Deus. O pecado não domina aqueles que são de Deus. Versos 4 e 5. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa, nenhum delito. É pecado, irmãos. É pecado. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Aqui está um testemunho forte dos próprios inimigos. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Este, irmãos, é um testemunho que o inferno terá que dar, mesmo contrariado acerca dos filhos de Deus,
dos renascidos. É de fato um santo. Em tudo, irmãos, não cometeu pecado. Não se corrompeu, nem um pouco e nem muito. Satanás fez de tudo para derrubá-lo no pecado, mas sem sucesso. Diz o texto que a turma da corrupção procurava ocasião contra Daniel. Irmãos, a palavra ocasião, neste caso, significa se enlamear com o pecado. Satanás procurava uma brecha na vida de Daniel, mas não havia brecha nenhuma, porque na vida dos santos de Deus, dos filhos de Deus, não tem brecha nenhuma para o pecado. Os santos de Deus são como a arca de Noé. Gênesis 6, verso 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betumará por dentro e por fora a madeira da arca. Betume é piche, uma substância excessivamente grudenta, de textura resinosa. Veda mesmo, irmãos. Esse betume tornou a arca impermeável. A água não podia penetrá-la, nem atravessá-la. Um vedacite poderoso. Nenhuma água suja, nenhuma lama, nada de fora poderia penetrar na arca. Havia um vedacite anticorrupção contra o pecado. É a vida de Deus em nós, irmãos. É a vida de Cristo em nós. A santidade de Deus em nós. As Escrituras falam do pecado que tão de perto nos rodeia, mas não falam de santos caídos no pecado. No pecado, não. O pecado não é brincadeira. Todo pecado, irmãos, denuncia que no interior do pecador existe uma natureza maligna, corrupta. Mas eu sou nova criatura, alguém poderá protestar. Eu sou nova criatura, mas peco. Não existe esta abertura na palavra de Deus. Não existe. Se alguém ainda vive no pecado, ainda não saiu da velha natureza. Intimidade com Deus, com sujeira, irmãos, debaixo do tapete, não existe. Comunhão com Deus, com pecado enterrado dentro das lonas da nossa tenda, não existe. Relacionamento com Deus, com esqueletos escondidos no armário, irmãos, não existe. Insistir é forçar a barra com Deus. Isso tudo é religião do diabo, que faz questão de envolver as pessoas com engano, porque a sua tarefa é enganar, enganar, enganar. Não há paz, irmãos, para um indivíduo que continua desejando o pecado. Não há paz, paz nenhuma. Eu tenho paz, você não tem paz se você continua desejando o pecado. A sua paz é falsa. Eu gosto daquele cântico antigo que tem uma frase assim: vem, demole os alicerces da enganosa paz,
vem, concede aos pecadores salvação real. Veja, existe salvação real. Ele veio para salvar pecadores, mas pecadores que não querem brincar com o pecado. Tem muita gente que diz: eu vou gozar o pecado, depois eu me converto. Outro tanto de gente diz: sou convertido, mas gozando o pecado, gozando um pouco de pecado. Em ambas as situações, você brinca com Deus, você não é sério no trato com o pecado, você vai perder a sua alma. Quando nós cremos, irmãos, a nossa morte com Cristo, a sua vida santa entra em nós e se torna dentro de nós um estado permanente de vitória contra o pecado. Daniel capítulo 6, verso 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Você pode ir até o 8. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. A vida de santidade e de retidão gera antipatia, ódio e perseguição contra nós. A turma da corrupção não conseguiu arrastar Daniel para a corrupção, então fizeram um conluio diabólico para destruir Daniel. Então, irmãos, veio a trama diabólica. A intenção por trás desse versículo 8 é a mais perversa e maligna possível: matar Daniel. Foram todos ao rei, mentindo, usando de bajulação para conquistar a atenção do rei. Transformaram o rei em um deus, e o rei fez algo horrível. Aceitou. Poderia não ter aceitado a ideia. Aceitou receber honras divinas. Aceitou a ideia de ser Deus. Ele não era obrigado a aceitar aquilo, mas aceitou. Ele ficou tão maravilhado com essa ideia, porque os homens gostam disso. Honrarias. Puxaram o saco demais do rei, que ele era amigo de Daniel. Ele conhecia muito bem Daniel. Sabia que era um homem honesto e honrado, santo de Deus. Mas estava maravilhado com o seu ego. Então não pensou em Daniel e assinou aquele decreto. E Daniel agora estava condenado à morte. Como os regenerados reagem às situações difíceis e adversas? Como? Vamos aprender um pouco com Daniel. Versos 10 e 11.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, não evidenciou nenhum temor. Você viu aí, ostentação, não se defendeu, não manifestou sentimentos de vingança, não fez protesto nenhum, não foi à forra, não se amargurou, o seu espírito não se azedou, e nem poderia, irmãos, porque era espírito excelente. Ele foi para a presença de Deus, como era o costume dele. Orar, irmãos, orar é praticar a presença de Deus. Orar é praticar a presença de Deus, e é a coisa mais importante na nossa vida, irmãos, essa prática da presença de Deus. Temos hoje no cristianismo muito exercício religioso. Espero que não seja isso que esteja acontecendo com você. Muito exercício religioso e muito pouco de prática de presença de Deus. Orar nada mais é do que voltar o nosso coração em direção a Deus e experimentar a sua presença. A nossa alma, irmãos, e o nosso coração tem necessidade de beber de Cristo, beber de Deus, beber da vida de Cristo. Irmãos, não existe nada no universo comparado com esta presença de Deus. Você deverá estar ciente da presença de Deus em você e gozando desta presença o dia inteiro. E quando chegar a tarde, o seu espírito estará satisfeito. O nosso físico, nosso corpo físico, pode até parecer que passou um rolo compressor sobre ele. Pelo lado de fora, irmãos, pode haver grande luta, mas do lado de dentro haverá suavidade do espírito. Oração é uma intimidade de 4 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito e você, se você é regenerado. Daniel conhecia essa comunhão. Irmãos, não é dito no texto que ele abriu as janelas, não é dito, mas que havia janelas abertas. Além disso, diz aí que era o seu costume proceder daquela maneira. Isto é tão verdade, irmãos, que os seus inimigos sabiam disto. Foi exatamente por causa desse costume que bolaram o projeto lei lá para pegar Daniel. Veja bem, irmãos, ele não abriu as janelas naquele período, mas é dito que havia janelas abertas. Fechá-las agora seria covardia. Abri-las, se antes tivessem o hábito de mantê-las fechadas, seria uma provocação à perseguição, uma atividade imprudente, e Deus não aprovaria, porque não nos chamou para provocar ninguém. Daniel fez como vinha fazendo, irmãos, foi coerente, foi orar sem se preocupar com os espias. Irmãos, percebemos aqui que a comunhão com Deus era uma constância na vida de Daniel, fazia parte da sua prioridade, era prioridade para ele. Talvez você ache que Daniel
não fazia nada, tinha tempo de sobra. Eu quero dizer para vocês, Daniel era muito ocupado, mais ocupado do que qualquer um de nós aqui. Talvez, irmãos, mais ocupado do que todos nós juntos aqui. O trabalho dele exigia muito dele, mas Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Não é? O que é prioridade para nós, a gente arranja tempo, irmãos. Na sua oração, ele agradecia a Deus. Veja o verso 10 novamente, por favor. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou seu jeito de orar por causa da circunstância. Irmãos, Daniel estava sentenciado à morte. Mas o que ele faz? Agradece a Deus em seu coração. Estou sentenciado à morte. Alguém quer me matar. Vão me pegar. Mas eu vou diante de Deus e agradeço a Deus. Dar graças a Deus por tudo é uma característica de uma pessoa salva. Ele não decretou nada, não amarrou o capeta, não fez oração forte, não exigiu que Deus o livrasse, nem que fulminasse os seus inimigos, irmãos. Eu quero mesmo é estar dentro da tua vontade, porque a tua vontade é a melhor coisa para mim. Daniel foi acusado perante o rei, e o rei tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. Veja os versículos 13 até o 18. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se pudesse mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Eu gosto muito dessa expressão do rei: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Adoração em tempo integral, continuamente. Você é assim? O rei teve uma péssima noite por causa, diz aí que o sono fugiu do rei. Foi uma péssima noite por causa de vai e vem de emoções que batiam de frente uma com as outras. A péssima noite foi num palácio, irmãos, com todas as condições e conforto material. Tem muita gente assim, em um vai e vem de emoções, pecado e culpa. Mas Daniel teve uma noite ótima. A noite ótima
foi na cova de leões, em condições terríveis. A questão, irmãos, essencial não é o ambiente, nem a circunstância, mas se Cristo é a nossa vida. Se Cristo for a nossa vida, haverá justiça, alegria, paz no coração, em qualquer situação ou circunstância. Havia uma diferença muito grande entre o rei e Daniel. O rei reconhecia que era Deus vivo, né? Ele reconhecia que o Deus de Daniel era o Deus vivo, mas não experimentava o Deus vivo em seu coração. Você é assim? Você reconhece que Deus é, mas não experimenta Ele em você? O rei estava certíssimo do poder de Deus, mas não experimentava este poder em sua vida. Tinha conhecimento em nível de mente, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus. E mais uma coisa eu quero dizer aqui: não eram leões adestrados para espetáculo de circo. Eram feras selvagens que se alimentavam de gente. E aquela noite, os leões estavam com muita fome, mas Deus fechou a boca deles. Verso 20 até o 22. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Os leões podiam chegar perto de Daniel, mas não podia morder, não podia abocanhar. Leão é um bicho que boceja muito, mas nem isso pôde fazer naquela noite. Os leões chegavam perto de Daniel com aquela vontade de abocanhá-lo, mas ficavam só na vontade. Eles não tinham o poder para cravar os dentes em Daniel. Os leões rodeavam, mas não tinham o poder para causar nenhum dano em Daniel. Irmãos, esse episódio fala de uma realidade espiritual que todos nós, nascidos de novo, desfrutamos hoje. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não pode tragar. Ele só pode andar ao derredor daqueles que são de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas não toca no renascido de Deus, irmãos. Por que não toca nos renascidos de Deus? Por que não pode pegar, causar dano espiritual? Por quê? Por quê? Por que o leão não pegou Daniel? Você viu no texto? Por que o leão não comeu Daniel? Porque não havia nele delito algum, porque não havia nele pecado.
Por que o diabo não toca uma nova criatura? Porque se você está na prática do pecado, o diabo toca em você. E quando eu digo tocar aqui, eu não estou me referindo a questões físicas, o corpo físico, prisões e perseguições e até morte. Aquele que comete o pecado é do diabo. Então, se você peca, o diabo toca. Mas se você é liberto e Jesus vive em você, ele não pode tocar. O rei ficou emocionado demais e tomou uma atitude bizarra. Versos 24 ao 27. E ordenou o rei, e foram-lhe trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Essa atitude do rei não se baseou na palavra de Daniel, não se baseou na palavra de Deus, nem em conselhos de Daniel. O rei se baseou numa antiga tradição oriental. A ação do rei estava bem de acordo com os conceitos orientais antigos de justiça. Mas como termina esse capítulo? Como termina o capítulo? Veja o verso 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Lê novamente. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Essa prosperidade de Daniel é espiritual. É espiritual, não é material. Daniel nunca esteve preocupado com dinheiro. Se tivesse, teria roubado junto com os outros. Essa prosperidade é espiritual. Daniel não prosperou em dinheiro, em ouro, em gado, em casas, em palácios, em reinos. Nada disso. Ele prosperou na vida em Deus e com Deus cada vez mais. Ele prosperou em santidade, irmãos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida é Deus em nós. Essa é a prosperidade que, em primeiro lugar, eu desejo para os irmãos. Amém?